Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Clean, o podcast da Clean. Esse é um programa voltado para pais, mães, tios, avós e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e vou estar sempre conversando com um especialista sobre algum tema específico, trazendo um bate-papo leve, divertido e principalmente cheio de conteúdo para vocês. Não deixem de nos acompanhar no Spotify, nosso canal no YouTube e também acompanhar aí as novidades da Clean pelas nossas mídias sociais. Eu espero vocês! Criança é uma caixinha de surpresas. Por mais que os pais tenham uma série de expectativas para essa nova vida que está vindo ao mundo, a gente sabe que nunca sai como esperado. Afinal, as crianças têm suas próprias personalidades, características, gostos pessoais e muitas outras coisas individuais. No episódio passado, a gente conversou com o Lucas Lucena, docente de gastronomia, para falar sobre paternidade real. Mas teve uma coisinha que a gente não comentou. Ele é um pai atípico. Você sabe o que é isso? É o que a gente vai explicar hoje, né, Lucas? Vamos. Bem-vindo de volta. Vamos trazer mais informações. Vamos lá. O que é ser um pai atípico? Esse termo ele é um termo usado com uma certa... mais novo, que veio justamente para tirar a questão de normais. Né? Então, era uma questão preconceituosa, era uma fala preconceituosa de nós utilizarmos, né? A criança é normal, a criança tem normal. Não é normal, não faz sentido. E aí veio, né, da criança típica e atípica, né? E aí isso acabou passando para os pais, né? Os pais atípicos são pais que têm filhos atípicos. Que, no caso, são crianças que têm alguma formação, alguma deficiência, alguma síndrome? Que tipo de situação se encaixa numa criança atípica? Só para o pessoal entender bem. Hoje é considerado, né, qualquer tipo de neurodivergência, né, qualquer tipo de má formação que a criança possa ter e também as questões sindrômicas, né? Então, uma criança que tem alguma síndrome genética ou algum problema geral no desenvolvimento, né, que ela se torna atípica em relação, né, às crianças típicas, né? Isso que você falou de ser bem recente, eu tive essa experiência uns 3, 4 anos atrás, quando eu fui entrevistar, por exemplo, uma mãe que tem um filho com síndrome de Down. E eu nunca tinha ouvido falar, porque ela explicou justamente essa questão que antigamente o pessoal falava, é criança especial. Sim. Isso é um termo esquisito de se usar, né? Por que usar criança especial ou criança que não é normal? É até feio de usar, não é? É feio, realmente traz até um cunho de preconceito. Sim. Né? Hoje a forma correta é o quê? Pessoa com deficiência. Ou criança que possui deficiência. Esse é o termo correto a ser utilizado, né? E a questão do especial, ela é uma coisa que nós pais vivemos isso no dia a dia, tá? Gente, não é legal, tá? Especial em que sentido? Né? Você ter uma criança atípica, você tem os cuidados necessários diários, né? Isso não torna a criança especial, né? Ela é uma criança com deficiência, uma criança que possui algumas necessidades diferentes das outras crianças, das outras pessoas, mas de especial acaba trazendo isso pra gente, pros pais, né? Que se usava antigamente, pai especial. Gente, nós somos pais normais, tá? Nós somos de carne e osso, normal. A gente só tem um trabalho que exige um pouquinho mais do que os pais típicos, mas isso não torna a gente especial. Nós não nos vemos como pessoas especiais, né? A gente simplesmente tem uma jornada ali, um processo diferente dos outros, né? Exige um pouco mais? Exige, tá? Mas quem está ali dentro não se enxerga como especial, porque é difícil. É um processo bem doloroso você passar por tudo e você viver aquilo, né? Até você encontrar o momento de paz, né? O momento de você entender e falar, não, agora tá tudo estabilizado, tá tudo ok, eu aprendi, eu compreendi, eu me adaptei. Até chegar nisso, demora bastante. E é por isso que a gente falou tanto de paternidade real no episódio passado, Sim. Porque é muito importante a gente tirar esse romantismo, essa lente cor-de-rosa que as mídias sociais e as pessoas famosas às vezes usam, né, Lucas? Exatamente.
traz sempre... Nós entendemos, hoje, eu e minha esposa, nós temos empatia total em relação ao puerpério da mulher, que a gente sabe que é difícil de maneira típica, já é difícil, é todo um processo. O pai aprender a ser pai, a mãe aprender a ser mãe, é um processo difícil. Quando a gente tem uma criança com deficiência, aí o processo é um pouco mais intenso, então exige mais ainda da gente, né? Tem que ter muita consciência do seu papel ali, e isso é o que a gente acaba se adaptando todos os dias mesmo, para poder compreender. Então, fala um pouquinho da Laurinha pra gente. Sim. Laurinha é minha filha, né? Ela tem 1 ano e 10 meses, ela é uma criança maravilhosa, tá? Que possui uma síndrome genética rara. Tá? Ela tem a trissomia do cromossomo 9, é muito, muito, muito raro mesmo, tá? Em relação a nascimentos, é 1 a cada 100 milhões de bebês, tá? E, então, é extremamente raro. E, devido a isso não, a comunidade científica não tem estudo sobre, né? Porque é muito pouco, né? Então, acaba ou não tendo interesse ou não tendo material, né? Suficiente para contribuir com estudos. E, então, as necessidades que ela tem, né? As malformações que ela tem, tudo nos foi aparecendo aos poucos e nós fomos descobrindo junto com os médicos e junto com todo mundo que estava ao nosso redor ali e aprendendo a entender como poder dar um maior conforto para ela, né? Então, hoje a Laura ela faz uso de gastrostomia, né? Que ela tem alguns problemas de deglutição. Ela faz uso da traqueostomia já desde os 4 meses de idade, que demorou muito para a gente se adaptar, mas se adapta, tá? E tudo isso nós entendemos, essas necessidades, além de ela tem cardiopatia também, ela tem alguns problemas pulmonares e a questão do atraso geral do desenvolvimento, né? Mas ela é uma criança que tem surpreendido a todos, né? Nós, eu e a mãe, nos empenhamos muito, muito, muito. Então, tudo que está ao nosso alcance para dar conforto, para dar uma terapia que ela precise, alguma coisa, a gente não mede esforços para nada, porque nesse tempo de vida dela a gente vem colhendo resultados, né? Então, a Laura, ela é uma criança, sim, que tem uma deficiência, mas eu e a mãe, a gente faz tudo que está ali ao nosso alcance, a família também, tem muita gente aí que acaba ajudando a gente, tudo que está ao nosso alcance para ver ela cada dia melhor, né? Para que ela tenha conforto, para que ela tenha o máximo de independência possível que ela possa ter, né? Mas sempre respeitando ela, né? Enxergando o que ela é, porque ela tem o tempo dela, né? É tudo muito diferente. No começo a gente teve muita dificuldade de olhar as crianças que nasceram junto com ela, fazendo tal coisa, então você tem os marcos, né? Com tanto tempo. E, gente, ela está no tempo dela e ela é um ser humano com os pensamentos dela, com as necessidades dela, mas no tempo dela, né? É muito diferente, a gente desencanou dessa questão de comparar. Porque... Não tem. Vamos ver ela. O que ela apresenta pra gente? E, assim, isso traz pra gente uma coisa extremamente legal, que é comemorar os pequenos feitos. Que a gente nessa vida... Os marcos dela, né? Os marcos dela. Que nessa vida corrida nossa, que a gente vive, não só nossa, eu falo nível mundo, né? A gente esquece de comemorar as pequenas coisas. Né? E tudo que para muita gente olha e fala, nossa, ela fez só isso, pra gente... É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Então, isso é interessante para tudo na nossa vida, é comemorar todos os pequenos fatos. Né? Enquanto está indo para frente, não importa a velocidade com que você está indo, mas desde que esteja indo para frente. Eu queria que você voltasse um pouquinho para falar que você estava me explicando antes da gente começar a gravar mesmo, que é uma síndrome tão rara que ela não foi detectada em nenhum exame. Então, assim, em nenhum momento durante a gestação vocês imaginavam que ela poderia ter essa síndrome. Então, como é que foi isso? Como é que foi descobrir apenas após o nascimento? Isso foi exatamente o que aconteceu, né? Nós fizemos todo o pré-natal, tudo correto, todos os exames. Então, assim, tudo não apresentava nenhum tipo de desconformidade nos exames, estava tudo normal. Então, nós descobrimos, literalmente, no nascimento. Então, nós fomos para o hospital
Foi um parto de emergência, então foi tudo meio corrido, mas independente da emergência, a gente foi pro hospital para no outro dia, eu dei 3, 4 dias, sair com o nosso bebê, né? E esses 3 dias aí foi os principais diagnósticos dela, né? Então a gente viu que a gente não ia sair dali com o bebê, né? Como todo mundo. Então a gente tinha que começar a criar forças e buscar em algum lugar para entender que a nossa realidade ia ser diferente. Ela ia ser mais dolorosa, ela ia ser mais difícil e a nossa filha ali naquele momento nós entendemos também que a nossa filha ia precisar muito da gente, muito mesmo. Então, todo esse processo de descobrir na hora ali, primeiro você perde o chão. E a gente ficou sem chão, eu pelo menos fiquei sem chão por 2 meses. E aí depois eu comecei a entender o processo que eu estava passando, porque no início você tem tudo, você questiona por quê, porque eu... O que aconteceu? O que aconteceu? Que deu de errado? Será que merecíamos? Meu Deus, o que foi? O que é isso? E aí, com o tempo e com a ajuda profissional e tudo mais ali, da proximidade dos amigos, tudo, eu comecei a ver que não era hora de questionar, era hora de agir. Né? Porque se eu tava daquele jeito, né, minha esposa ia estar muito mais debilitada psicologicamente do que eu. E a minha filha mais ainda. Então foi o momento que dá aquele start de falar, bom, é hora de agir. Né? Não é hora de ficar pensando, não é hora de procurar culpados. O que tem que ser feito? Vamos fazer, vamos correr atrás. Então foi mais ou menos assim que a gente recebeu a notícia de forma imediata. E qual foi a maior dificuldade que você teve nesse período, desde o início ali, a partir dos 2 meses aí que caiu a ficha que você falou, ou eu ajo, né? E até agora, 1 ano e 10 meses depois. Eu acho que os desafios que nós temos nesse todo o processo, a partir desse momento que eu falei, bom, eu preciso estar junto, eu preciso estar presente e eu preciso agir. E eu preciso defender todos os direitos da minha filha. Então, nesse tempo todo, nós tivemos desafios em relação aos custos de se manter e proporcionar conforto de uma criança com deficiência. Eles são astronômicos, tá, gente? É muito fora da realidade de uma criança comum. Fala um pouquinho, dá uns exemplos então, assim, pra gente. Você pega um carrinho de criança, um carrinho de bebê. Faixa aí, sei lá, um carrinho muito bom, R$1.500, R$2.000. Você pega uma cadeirinha de roda para uma criança especial, R$6.000, R$7.000, uma nacional. Existem cadeirinhas de R$12.000, R$15.000, R$20.000. Então, assim, são necessidades que são fora da curva, né? Então, tem alguns acessórios, por exemplo, a traqueostomia que ela usa, com muito custo nós conseguimos, depois do convênio, uma marca específica que ela é mais confortável e que não dê alergia na Laura. Mas é um acessório muito pequeno, uma cânula de traqueostomia, custa na faixa de R$800. Então, é um plástico, né? A gente acaba criando o que você fala assim no começo. Não é possível que custa isso. Mas aí você olha e fala, ela precisa. Então, vamos correr atrás. Vamos fazer o que é possível para conseguir dar esse conforto. Então, essas dificuldades financeiras mesmo que a gente tem de conseguir arcar com o que ela precisa para deixar a vida dela mais confortável foi, acho que, um grande baque, né? A questão da necessidade dela estar contida dentro de uma sociedade, eu acho que isso é um desafio que nós vamos ter pro resto da vida, né? A sociedade, ela é extremamente preconceituosa de forma geral, né? E esses estigmas que nós temos de criança normal, anormal, o que é isso, né? Como assim, né? O que é normal? Está dentro das normas? Que normas? Né? Quem criou? Quem fez isso? Então, esses estigmas. E eu acho que uma das coisas que é principal, que a gente sente muito, e que é aquela coisa que fica oculta, mas são os olhares. Os olhares machucam muito. E, por enquanto, machucam a gente. Mas eu sei que um dia vai machucar minha filha. Então, se eu tô aqui falando é para levar informação para as pessoas. Tá, uma traqueostomia, ela salva vidas. Ela salvou a vida da minha filha. Uma gastrostomia garante a nutrição e também salvou a vida da minha filha. Acho que quanto mais a gente levar a informação,
é melhor. Eu acho que é uma escada praticamente infinita que a gente tem que subir em relação ao preconceito de criança com deficiência. Mas eu vou subir um degrau todo dia. Eu não vou deixar isso de lado. Porque enquanto eu puder levar informação, e eu levo para meus amigos, para meus familiares, e muitas vezes para as pessoas que olham, né? Então, eu falo, eu até acho que eu me vejo no lugar de explicar, talvez, para a pessoa, né? Você olhou, o que aconteceu, né? E explicar, porque eu acho que degrauzinho por degrauzinho, não sei quando, não sei se eu vou estar vivo aqui para ver isso, né? Mas a minha parte eu faço, para eu dormir tranquilo, é levar informação para as pessoas. Porque uma criança com deficiência, ela merece um olhar como toda outra criança, e não um olhar de... necessariamente, não desprezo, porque muita gente não olha com desprezo, mas com espanto. Estranhamento, né? Então, acho que falta chegar a informação de forma geral, né? Então, acho que esse espaço aqui é extremamente importante até para isso, né? Para chegar cada vez mais, né? Se na minha vida eu conseguir mudar a concepção de 100 pessoas sobre criança com deficiência, eu fiz minha parte, né? E eu espero que realmente esse espaço aqui que a Clean está abrindo, ele sirva para ampliar essa rede e fazer com que as pessoas entendam e olhem para a sua história e imaginem quantas outras histórias parecidas tem como a sua. Já que você puxou o assunto da inclusão, eu queria justamente que você comentasse sobre isso. Que tipo de dificuldade você tem, além, claro, dos olhares, dessa coisa que a gente sabe que existe, que é o olhar de estranhamento, o olhar de preconceito, muitas vezes, mas, assim, em termos de mobilidade, por exemplo, em termos de em termos gerais, né? De acesso, né? O que você vê de maior dificuldade em termos de inclusão? Sim. Em relação à questão de acessibilidade mesmo, motora, vamos falar assim, de você ter a sua liberdade para você ir onde você quer, com a facilidade com que todos têm, a sociedade, pelo menos o Brasil, não está preparado. O Brasil esqueceu das pessoas com deficiência e dos cadeirantes há muito tempo. Só que ele já tem consciência disso, mas nada mudou, né? Você tem números de quantas pessoas cadeirantes vivem no Brasil, mas nada mudou. As calçadas não mudaram. As lojas têm que ser obrigadas pela prefeitura a colocar uma rampa, né? O que isso gera? Isso gera com que a sua loja não quer vender para uma pessoa cadeirante? Ou você simplesmente esqueceu dela? Esqueceu que elas existem, né? Então, sim, nós temos dificuldades, tá, para ir em lojas, muitas vezes corredores estreitos. Ela usa uma cadeirinha de roda hoje, que é pequenininha, uma cadeirinha de criança, e mesmo assim tem lojas que tem a rampa, mas aí o corredor é estreito e não passa, né? Então, a vaga PCD. Gente, por favor, respeitem, tá? Isso é uma das maiores dificuldades, uma das coisas que causam mais revolta pra gente. Tá? Você precisa ir num médico, em algum consultório, alguma coisa, fazer uma terapia. Eu perdi as contas. Tá? Eu posso chegar aqui e falar que 70% das vezes eu encontro carros que não são ou que não têm o documento PCD parado em vaga PCD. Gente, isso é muito sério. E eu não estou falando sério de você ter medo da polícia te multar. Eu estou falando de ética, eu estou falando de você colocar a mão na consciência, você entender o que você está fazendo, né? Você sabe quantos acessórios a gente precisa sair de casa com uma criança PCD, com traqueostomia? É uma cadeirinha, é um aspirador, é bolsa com isso, insumos, isso, aquilo. Qual é a dificuldade? Quando eu estou junto, né? Ou tem alguém junto com a minha esposa, ainda ajuda a carregar. E quando minha esposa está sozinha, né? Então, eu acho que tenham essa consciência. Se a vaga está ali, é por um motivo. E para ter conseguido colocar uma vaga, é porque a sociedade nunca respeitou de forma natural o que deveria acontecer. Porque falta empatia. As pessoas não têm empatia. Então, o Estado tem que vir e intervir e falar, esse espaço, ele é para essa pessoa. Já que a sociedade como um todo não entendeu isso, né, esse espaço é para eles. E ainda assim não é respeitado. Faz falta para a gente a vaga. Tá? Muitas vezes, o dia que... Já aconteceu, o dia que está chovendo. A gente perdeu terapia.
porque não tinha como descer com uma criança traqueostomizada na chuva e andar 3 quarteirões, porque as 2 vagas que tinha de carro PCD estavam ocupadas por pessoas típicas, sem nenhum tipo de deficiência, né? Então, isso a gente encontra muito e eu acho que vai encontrar ainda por muito tempo. Você acha que esse é o maior desafio que vocês têm pela frente aí? É entender que as pessoas, elas precisam do acesso, elas precisam ter esse olhar mais carinhoso? Eu acho que a evolução ocorreu bastante já disso, devido às legislações, né? Então, adequação na parte de engenharia civil, né? Que você é obrigado a colocar... É ruim falar essa palavra, porque as pessoas precisam ser obrigadas a entender que existe pessoa com deficiência no Brasil, que existe pessoa com deficiência no mundo, que existe cadeirante, né? A colocar uma rampa, a abrir o corredor, a criar um banheiro especial, né? Um banheiro para que tenha as medidas maiores, que entre uma pessoa, um cadeirante ali naquele banheiro, porque ela tem a independência dela. Tá? E acho que isso traz muito o estigma também, talvez puxando até um gancho. Uma pessoa que muitas vezes a gente vê o olhar, né, que olha para a nossa filha de doente, coitadinha. Então, assim, você vê um cadeirante, né, e fala assim, nossa, mas ele é cadeirante, ele vai sozinho, e essa questão, esse estigma também, ele vai sozinho nos lugares? Sim, ele é independente, a forma de locomoção dele é diferente. E eu acho que isso vem de uma sociedade que não reflete isso hoje, porque a criação das novas crianças, ela não está sendo feita, acho que da forma... acaba carregando, né? O pai carrega o preconceito para o filho, né? São só formas diferentes de locomoção. Então, aos pais, tá? Quando o seu filho vê uma criança numa cadeira de roda, explique para ele o que está acontecendo, né? E como a gente já ouviu muitas vezes, um pai falando para uma criança, filho, tá tudo bem, ela tem um probleminha, ou ela tá doentinha. Ela não está doente. Minha filha fica doente, como qualquer outra criança, mas ela não está. Ela tem uma síndrome genética que causa malformações. Então, acho que essa questão tem que vir de casa, tem que vir de pequeno. O pai falar para a criança, filho, normal, você anda com as suas perninhas, ela anda com as rodinhas, é normal. Tá? Ela só anda de uma forma diferente, ela chega nos mesmos lugares que você, desde que, claro, você tenha acessibilidade, senão ela vai ter dificuldade. Tá? Então, acho que isso, sim, são desafios, tá? Que nós temos pela frente e nós sabemos que não vão ser resolvidos. Então, eu nem considero como desafio. Eu sempre fui competitivo, então quando tem um desafio eu quero chegar ao fim dele. Mas a gente entende como meio de vida mesmo, né? A gente vai ter que estar sempre se adaptando e sempre tendo muita paciência. Fundamental. A gente abordou isso, inclusive, uns episódios atrás aí, essa questão da inclusão, de como ensinar a criança a ter empatia, que nem você falou, assim, a criança, ela não tá doente, ela não tem um problema, ela simplesmente tem maneiras diferentes de se apresentar. Exatamente. Né? Então, assim, ou porque tem uma deficiência, ou porque tem uma cadeira de rodas, ou porque ela é visualmente diferente do padrão que a gente considera como um padrão típico. Sim, né? Isso, como eu disse, vem muito da criação, né? A criança, ela precisa entender, porque ela vem ao mundo, ela não sabe o que está acontecendo, né? Se você fala para ela que ela tem um problema, que aquela criança tem um problema, ele vai querer falar, nossa, e quando ela vai resolver esse problema? Que criança é prática, né? prática. Até porque criança é prática, prática, né? Eles são sinceros, mas você tem que ensinar direito, ela não tem um problema. Tem muitas crianças que usam cadeira de roda e aí vai fazer reabilitação e um dia ela pode andar, né? Mas tem outras que não. Então ela vai continuar com problema o resto da vida, sendo que você colocou isso na cabeça do seu filho. Quando ele for adulto, ele vai ver um adulto de cadeira de roda e ele fala, nossa, aquele rapaz tem um problema. Ele não resolveu o problema não até resolveu, hoje. Né? Exatamente, nossa, que não é um problema, é uma condição, é uma característica. E todos nós temos características diferentes, né? Se uma pessoa usa as rodas para se locomover, eu uso meus pés, eu uso um chinelo, eu uso um tênis, né? Eu uso um skate, eu uso um patins. Gente, são só formas diferentes, né? Isso tem que acabar. Eu acho que o que acaba
as crianças têm que entender, porque a gente ouve muito adultos falando e comentando, né? Ai, tadinha dela. Isso é uma coisa que acontece demais, demais. Ai, tadinha. Inclusive falando pra gente. São pessoas que faltam informação. Sim. No começo, a gente aceitava ainda, né? De uma forma, explicava, ó, aconteceu isso, é por isso, é por isso. Mas chega uma hora que a paciência acaba. Porque é uma luta constante. Então nós vamos ter altos e baixos de um dia você responder uma pessoa de forma mais firme e de outros de ter empatia com aquela pessoa, dela não ter tido uma criação O acesso, né? e o acesso à informação. Mas nem sempre a gente vai ter essa paciência, né? Então, nós já ouvimos, tadinha, né? Tadinha dela, tão pequenininha, com traqueostomia. Gente, tadinha. O que minha filha passou durante os 3 meses no hospital e os desafios que ela, Superou. como ser humano, tem, o que ela superou, tadinha, ela não tem nada, tá? Esse sentimento de dó machuca demais a gente. Porque nós mesmos não temos dó da nossa filha. Eu tenho orgulho dela. Eu tenho muito orgulho. Como eu disse, toda pequena conquista pra gente é enorme. Isso nos dá orgulho. Dó eu tenho da pessoa que não tem empatia. Aí sim eu tenho, né? E da minha filha é só orgulho. E é um exercício que a gente tem que fazer dentro de casa, né? E desde pequena já ensinar esse fundamento todo da Com diferença, certeza. do respeito, da empatia, Respeito. da inclusão. Exato. Isso é um grande dever e eu acho que é um exercício muito grande que os pais têm obrigação de fazer dentro de Sim. casa. Pais, educadores, avós, Educadores, sim, tios, escolas, todo mundo tudo. que tem crianças. Porque, que nem você falou, a criança ela não nasce distinguindo... aquela... outra tem um problema, aquela outra é diferente de mim, a cor é diferente, o formato é diferente, o tamanho é diferente. A criança não nasce sabendo disso. Ela só vai ter essa visão se alguém falar pra ela, né? É. Então, eu acho que se a gente tiver essa consciência, a gente consegue fazer crianças que vão crescer de uma maneira melhor e com uma visão melhor de todo mundo. Com certeza. Eu vou até citar um rápido exemplo. Nós temos um sobrinho, ele tem 5 anos, 4 anos, se eu não me engano. E ele é apaixonado na minha filha, ele é doido, né? Então, assim, ele ama a prima dele, que é a Laura. E quando ele viu a primeira vez, ele tinha 3 aninhos, ele olhou, ele apontou para trás e falou para minha esposa, né? Tia, o que é isso? Ela falou, minha esposa falou, é o narizinho dela. Ela não usa esse aqui, ela usa esse aqui. Acabou. Entendeu? Ele entendeu. Ele nunca mais perguntou ou fala que isso, aquilo. Aconteceu a mesma coisa. A gastrostomia, ela colocou alguns meses depois. Ele olhou, que é isso, tia? Aí falou, isso aí é onde ela recebe o alimento. Ela não consegue, ela não gosta muito de comer, então ela recebe o alimento por aí. Por isso que ela está engordando. Acabou. É uma vez. Criança aprende rápido, tá? Mas ela aprende o certo e ela aprende o errado. Exatamente. Então, acho que esse exemplo é válido para a gente entender que quanto mais educadores, mais pais, mais pessoas que realmente estiverem ali à frente da educação social mesmo de uma criança, mais fácil não, eu não gosto de usar palavra, menos difícil vai ficar a vida dos pais e das crianças e das pessoas com deficiência com o tempo. Lucas, 2 coisas para a gente finalizar esse bate-papo incrível. A primeira é que conselho você poderia dar, se é que você pode dar um conselho, porque cada caso é um caso, né? Mas eu vou assumir que você pode dar um conselho para pais que já receberam a notícia de que terão um filho atípico ou que estão começando a lidar com um filho atípico. Sim. Eu acho que... Acho que o conselho assim, principal para entender o que vai acontecer é saber de algumas coisas que pelo menos me ajudaram, mas eu acabei descobrindo sozinho, porque eu acho que vai descobrir sozinho. Tá? As coisas se encaixam, tá? Isso é um conselho que eu dou. A adaptação, ela ocorre. Tá? Ela é árdua, mas ela ocorre e ela vai ocorrer naturalmente. Porque o seu filho típico ou atípico, ele vai ter as necessidades diárias dele. Você sendo presente e estando ali sempre que
apoiando, né, fazendo o seu papel de pai, as coisas vão fluir, vão acontecer. No começo, é uma loucura, né? A gente fala, meu Deus, essa criança não vai dormir mais, né? Ela não vai dormir à noite, eu não vou conseguir trabalhar, a gente cria aquele turbilhão, e aí a hora que você vê, você já está no seu dia de serviço, você conseguiu trabalhar, voltou e continua fazendo, e aí chega uma hora... Deu conta. Você dá conta, vai dar conta, tá? Mas para isso, precisa entender o seu papel de pai. Porque não é dar conta do tipo, minha esposa não trabalha, e eu vou sair para trabalhar e pronto, eu fiz minha parte. Não, tá? Você não é um financiador, você é um pai, então não termina aí. Né? Então, acho que é ter essa consciência, mas entender que as coisas vão se encaixar e que você vai se adaptar. Eu acho que você tendo presença e tendo a noção da realidade, do seu papel, você vai se encaixar e vai encontrar os caminhos e vai passar. Né? As coisas elas vão se encaixando e acaba chegando no momento que você se estabiliza e entende ali aquilo. Agora sim, para a gente finalizar, você falou muito das necessidades, né, da Laurinha, e eu queria que você falasse para a gente como as pessoas, primeiro, podem conhecer a sua família, podem admirar a sua família e, principalmente, colaborar com a sua família. Devido às necessidades especiais que a Laura tem, né, em relação a equipamentos, acessórios, tratamentos, principalmente, né, muita coisa a gente consegue com muita luta, né, com convênio, com o Estado mesmo, mas muita coisa ainda falta, né? E eu e a mãe prometemos que nós iremos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. E o que não está ao nosso alcance, devido a muitas vezes questão financeira mesmo, devido aos altos custos, mesmo assim a gente tem o combinado de ir atrás com o que seja possível, né? Então, de tempos em tempos, nós fazemos algumas campanhas, alguns sorteios, né? Para poder arrecadar fundos para manter os tratamentos dela, muitas vezes aparece algum acessório, tem que comprar um acessório ortopédico aqui, que é assim, 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 porque senão vai acontecer isso. Então, a gente vai correndo, compra e depois corre atrás para ver como é que vai fazer. Então, isso tem nos dado já um pouco de conforto em relação a manter, né, a qualidade de vida dela. Tá? E para acompanhar a Laurinha, tem o Instagram da mamãe, né, que é o Família Pitu. Tem esse nome porque, desde pequenininho, minha esposa chamava ela de Pituzinha. Né? O motivo exato eu não sei, mas pegou e ficou. Né? E ela tem inúmeros apelidos. Né? Esse é só um deles, mas esse foi o principal. Então, lá vocês podem ver as campanhas que estão ocorrendo agora, no momento, e compartilhar, né? Principalmente, que ajuda muito a chegar nas pessoas de uma forma das pessoas colaborarem, mas também de levar informação, que eu acho que esse é um dos nossos papéis, né, como pais atípicos, é levar informação para melhorar a qualidade de vida da minha filha inserida numa sociedade daqui a algum tempo, né, espero que isso ocorra rápido, mas essa informação, levar esse conhecimento, ele é extremamente importante. Esse é o motivo principal que a gente que minha esposa mantém no Instagram, justamente para mostrar a rotina. Então, lá ela mostra a rotina, as terapias, quais os processos, quais os procedimentos clínicos que a gente tem que fazer com ela, tudo. E aí, dessa forma, você nos ajuda, né, tanto a manter a qualidade de vida dela, quanto a conhecer e informar mais as pessoas ao seu redor que ela é uma criança, ela brinca, ela é feliz. E isso é o principal, como havia dito na outra entrevista, né? A gente acaba esquecendo do simples. Ela é extremamente feliz, né? Então, enquanto ela está feliz, enquanto isso está ocorrendo, a gente sente que o nosso papel de pais, eu digo pais, né? Pais da Laura, está sendo bem feito, né? Porque enquanto eu não vejo ela sorrir, meu mundo fica meio desestabilizado. Mas se ela está feliz, eu sei que estou no caminho certo. Porque é disso que ela precisa, de saúde e alegria. Não só ela, toda criança precisa. Exatamente. Lucas, mais uma vez eu quero te agradecer demais pela entrevista, Agradeço por essa conversa muito. Cheia de informação, cheia de lições. Eu acho que tenho certeza que a Laurinha tem pais maravilhosos. Obrigado. Nossa. E quero agradecer mais uma vez por você ter compartilhado todas as suas histórias, porque independentemente de ser típico ou atípico, você é um pai
inspirador. Então, fica muito aqui. Muito obrigado, eu agradeço o mesmo. meu agradecimento. Foi um privilégio, um prazerzaço estar aqui com você e poder contar isso para todo mundo que acompanha o PodClean. Eu agradeço todos, a Clean, pelo convite, porque nós temos esse sentido, a gente se sente nesse papel de levar informação, né? Porque a gente entende que a informação é o único meio de reduzir o preconceito. Exatamente. E a gente aqui no PodClean também se sente nessa obrigação e teremos muito mais assuntos para discutir e muito mais informação para levar para todo mundo aí do universo infantil. Um grande abraço, obrigada mais uma vez. Agradeço. E até a próxima.